O que minha neta contou sobre o grito do pai e o incrível mistério da herança oculta. Dona Glória sempre foi a fortaleza da família. Com suas mãos calejadas de tanto trabalhar na mercearia que herdou dos antepassados, ela alimentou não só a barriga, mas também a alma de todos que cruzavam sua porta. Aos 70 anos, seu coração pulsava por cada canto de sua loja, traçando histórias, sorrisos e tradições. Mas tudo mudou quando Beatriz, sua neta de 21 anos, decidiu investigar um mistério que a deixava inquieta. Era uma tarde ensolarada quando Beatriz encontrou um diário empoeirado, escondido na prateleira de livros antigos do avô. Ela não sabia que aquelas páginas amareladas iam transformar seu mundo. O que começou como um mero passatempo se tornou uma busca obsessiva pela verdade. A cada frase lida, a admiração que sentia pelo avô começou a desmoronar. Seus olhos se arregalaram ao descobrir detalhes sobre escolhas esmagadoras e uma luta pela justiça que aquele homem sofreu em silêncio. Como ele pode ter carregado isso por tanto tempo? Beatriz murmurou, o coração disparando, e tudo dentro dela clamava por respostas. Dona Glória, do fundo da loja, observava a neta absorvida nas páginas, pressentindo a tempestade que se aproximava. Histórias de heroísmo e coragem eram a herança que sempre quis passar. A verdade, no entanto, poderia ser uma espada de dois gumes. A vida que havia construído, um castelo delicado, estava prestes a ser questionada. As paredes falam, Beatriz, exclamou Dona Glória certa noite, enquanto tentava desviar o olhar do que estava se tornando uma guerra silenciosa entre a busca por verdade e o dever de proteger a memória de seu marido. Sobre o que você está lendo, não existe história sem dor. Beatriz, com seus olhos ardendo de determinação, respondeu. Mas e se a dor dele fosse uma mentira, vó? O que fazemos com isso? Naquele momento, a tensão parecia tão palpável quanto a fumaça do fogão da mercearia. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Um jantar após outra discussão acalorada fez as palavras de Beatriz ecoar como um grito desesperado pelo que estava por trás daquela fachada perfeita. Ao sussurrar um dos segredos mais bombásticos que o diário revelara, a sala ficou em silêncio e o ar pareceu congelar. Dona Glória, tremendo nas entranhas, não podia desconsiderar a verdade que emergia. Uma verdade que poderia romper laços, mas que também prometia libertá-las de um passado sufocante. Você não pode dizer isso, Beatriz, não agora, gritou, enquanto seu coração afundava na realidade aterradora do que ela se esgueirava para proteger. Nesse tenso embate de gerações, não era apenas o legado do avô que pesava, mas todo o amor e dor que elas carregavam. O que realmente importava? Seria a verdade um bálsamo ou um veneno? Enquanto a noite avançava e as sombras dançavam as paredes da mercearia, o próximo capítulo aguardava por elas. E se tudo que sabemos sobre o avô não passar de uma fachada? Perguntou Beatriz com a respiração acelerada. A incerteza pairou, um prenúncio de que o que estava por vir mudaria tudo, e a história de Dona Glória, assim como a de Beatriz, jamais seria a mesma. O clima estava denso, como uma tempestade prestes a estourar. O olhar de Dona Glória se perdia nas paredes da mercearia, lembrando-se de cada riso que ali ressoara, cada lágrima que ela enxugara. O momento fatídico em que Beatriz sussurrou um segredo que parecia ter a força de um furacão a deixava zonza. Como ela poderia compartilhar aquela verdade? Mas o que se esconderia no fundo do coração da neta? O que a verdade faria com elas? Com a respiração prendendo, Beatriz decidiu que não podia mais adiar. Vó, a verdade está aqui entre nós e não podemos ignorá-la. Olha o que está escrito. O que seu pai viveu não pode ser apagado. Precisamos entender quem ele realmente era. A determinação arremessou um novo ar na atmosfera pesada, empurrando Dona Glória para um abismo sem fim.
Como se o tempo tivesse parado, ela sentiu um frio na barriga. Não era só sobre o avô, mas sobre tudo que construíram juntas. Você realmente acha que saber disso vai mudar alguma coisa? Dona Glória questionou, sua voz quase um sussurro. A verdade pode ferir Beatriz, e a história é frágil. O que vamos fazer se perdermos tudo? O desespero nas palavras da avó encontrou eco na neta. Sim, a verdade poderia ser cruel, mas continuar com a mentira era um fardo que ela não estava disposta a carregar. No fundo, Beatriz começou a perceber que havia um caminho mais profundo nessa busca. Não se tratava apenas do avô ou dos eventos que o cercavam. Era sobre cada um deles, sobre toda a linha do tempo que levava até ali. Ela poderia conseguir entender sua própria identidade, seu próprio lugar na família, ao descobrir o que realmente aconteceu. Quais segredos estavam escondidos embaixo do tapete, esperando para serem revelados? Os olhos de Beatriz brilharam enquanto ela segurava o diário, como se a luz do sol tivesse entrado pela janela ao tocar aquelas páginas desgastadas. Eu só quero entender. Quero saber o que ele enfrentou, e se isso significa desenterrar o passado, então que seja. Às vezes, enfrentar a dor é o único jeito de seguir em frente. As palavras fluíram dela como um rio, incontroláveis e cheias de paixão. Dona Glória sentiu uma onda de impotência, um embate entre o temor e a adoração que sentia por sua neta. Como poderia ter criado uma garota tão determinada? A brasileira de Beatriz a emocionava e a atormentava ao mesmo tempo. Mas quando os olhos da avó se encontraram com os da neta, a pergunta que ecoava em sua mente era: até onde ela estaria disposta a ir por essa verdade? Você pode estar certa, minha filha, e pode ser que a verdade traga liberdade. Mas não podemos esquecer que a liberdade é acompanhada de responsabilidades e consequências. Você está pronta para enfrentar isso? A avó falou com um tom grave, quase um aviso. Beatriz assentiu, mas a incerteza ainda parava o tempo. O que será que encontrariam no próximo capítulo da vida de sua família? O diário agora parecia estar mais vivo do que nunca. Um mapa para um tesouro que poderia ser mais do que esperado, talvez até mesmo doloroso. Durante aquela silenciosa noite, algo dentro de Dona Glória começou a questionar seus próprios medos. O que se escondia naquelas páginas poderia mudar tudo. E se a verdade não fosse apenas sobre o passado, mas sobre as expectativas de um futuro que ela nunca ousou sonhar? Enquanto crostidos de luz logo surgiam à porta da loja, as duas mulheres se olharam, uma com esperança, a outra com hesitação. E ainda assim, em meio a promessas e incertezas, uma nova pergunta pendia no ar. O que o diário nos revelará que nos forçará a escolher entre as memórias que amamos e a verdade que precisamos enfrentar? Beatriz não conseguiu dormir naquela noite. O peso da decisão e das revelações a mantiveram acordada, fazendo-a contar as horas em um sussurro de ansiedade. Os primeiros raios de sol entraram pela janela, colorindo a mercearia com um tom suave de amarelo. A luz parecia fresca, quase como um símbolo de um novo começo, mas a pressão no peito dela só aumentava. Dona Glória ainda estava na cama, imersa em seus próprios pensamentos. Ela conhecia cada canto daquela mercearia, cada tijolo que sustentava a história de sua família. Mas agora o familiar estava ameaçado. E se tudo que eu construí se desfizer, pensou. O diário trazia promessas de respostas, mas a pergunta persistia. O que essas respostas realmente significariam? Beatriz, com o diário em mãos, decidiu fazer o que a avó não conseguia, desvendar aqueles segredos que há tanto tempo estavam enterrados. Com cuidado, abriu o caderno amarelado e começou a folhear as páginas. A cada letra que reconhecia, um frio na barriga se intensificava. O que estaria esperando por ela ao final daquela leitura? Histórias contidas entre linhas, carregadas de emoção, dor e até mesmo esperanças. Ela parou em uma entrada que dizia: o dia da decisão. As letras estavam escritas com pressa e a tensão nas palavras quase pulavam para fora do papel. O avô, Pedro, estava em um dilema. O coração de Beatriz disparou. O que será que ele decidiu? Com cada frase lida, a imagem de Pedro foi tomando forma em sua mente.
Não era mais apenas o avô que sempre a protegira e contava histórias à beira da lareira. Era um homem lutando contra seus próprios demônios, alguém que conhecia a dor, mas também o amor. Por que você não contou isso para mim, vó? Beatriz sussurrou para si mesma. O ar estava denso novamente, mas agora era uma mistura de curiosidade e determinação. Ela precisava compartilhar tudo com Dona Glória, levar a avó a verificar aquelas memórias que pareciam flutuar entre a escuridão e a luz. Como poderia a avó temer aquilo que, segundo a neta, poderia os libertar? Finalmente, Beatriz chamou. Vó, vem aqui, por favor. A voz dela ecoou pela casa silenciosa, uma mistura de urgência e coragem. Dona Glória apareceu, os olhos ainda sonolentos, mas logo despertaram quando viu a neta segurando o diário com tanto fervor. O que aconteceu, minha filha? Ela se aproximou, a apreensão clara em seu olhar. Eu quero que você leia isso. Vamos juntos entender quem era o vovô. A neta estava cheia de vida, e Dona Glória, apesar de hesitar, não teve coragem de desistir daquela nova energia. As horas passaram, enquanto as duas se sentaram lado a lado, lendo e discutindo cada palavra. O passado começou a emergir, e com ele, segredos que eram pesados como chumbo. Beatriz sentia seu coração acelerado, mas, a cada página, a avó parecia se diluir em uma combinação de nostalgia e dor. Segundo a avó, havia segredos que o tempo não deveria apagar, mas parecia que esses mesmos segredos também carregavam a chave para a liberdade que ambas tanto almejavam. Quando chegaram ao último parágrafo, houve um silêncio profundo. As palavras finais falavam de um confronto iminente, uma escolha que mudaria tudo. Um chover de emoções inundou o ambiente, e ambas entenderam que era ali, naquele momento, que a história de sua família tomaria um novo rumo. E naquele instante, com as mãos trêmulas e o olhar compassivo, Dona Glória sussurrou. E se você entender o que acontecer e ainda assim não gostar do que descobrir, você está pronta para isso, Beatriz? A pergunta pairou no ar, pesada e mágica. O que mais aquele diário poderia revelar? Beatriz sentiu um frio na barriga ao ouvir a pergunta da avó. Ela não sabia ao certo o que responder. As palavras pareciam trancadas na garganta. A luz da manhã invadia o ambiente, mas a sombra dos segredos ainda pairava sobre elas, como um nevoeiro denso. Eu não sei, vó, mas precisamos pelo menos tentar. A determinação na voz da neta soava mais forte do que a dúvida que a assombrava. Dona Glória a observou, um misto de orgulho e medo refletido em seus olhos. Afinal, o que a verdade poderia causar nas vidas delas? Algumas verdades podem ser libertadoras, mas outras devastadoras. Dona Glória respirou fundo, quase como se estivesse se preparando para um mergulho. Ela pegou o diário da mão de Beatriz e, com um movimento suave, começou a folhear novamente. À medida que a avó lia em voz alta, Beatriz se deixou levar pelo rio. Pelas palavras, como se cada sílaba fosse uma revelação. Elas estavam juntas naquele momento, entrelaçadas por experiências que mesmo estavam divididas pelo tempo. Pedro fala sobre um amor proibido. Ele menciona uma mulher que despertou nele sentimentos intensos, mas ele tinha o dever, a responsabilidade de cuidar da família. A voz da avó falhou ligeiramente. Beatriz podia ver a luta interna que Dona Glória travava, como se as palavras a ferissem ainda mais do que as lembranças. Elas continuaram a leitura, e a história de Pedro se desenrolava diante delas, cheia de dilemas que refletiam a própria realidade da mercearia e a luta pela sobrevivência e pela essência da família. Beatriz se sentia como uma exploradora em um território desconhecido, desenterrando verdades que, até aquele momento, permaneceram ocultas. A avó, ao chegar em uma passagem que falava sobre um momento de solidão e desespero de Pedro, se interrompeu. Meu Deus, o que ele enfrentou! O peso que eu ignorei por tanto tempo! O toque da mão de Beatriz no braço foi reconfortante, uma força quieta em meio à tempestade de emoções. Vó, talvez isso explique porque você às vezes sentiu esse vazio. O que ele não conseguiu resolver pode ter afetado todos nós. Dona Glória olhou fundo nos olhos da neta, percebendo que Beatriz estava ali para ajudá-la a carregar aquele pinho. O diário se tornava uma ponte entre gerações, unindo dor e esperança. Com cada página desvendada, uma nova camada de entendimento chegava. Mas nada poderia prepará-las para o que estava por vir.
No final do diário, as últimas frases eram um grito silencioso de Pedro, anunciando que a escolha que ele fez não foi bem como todos pensavam. Era uma decisão que poderia mudar o destino da família para sempre. Beatriz sentiu seu coração acelerar quando percebeu isso. Vó, espera, o que ele decidiu? O olhar da avó se perdeu em lembranças e ela respondeu com uma voz baixa. Ele decidiu deixar tudo para trás, mas não por causa de nós. O que ele fez pode ter custado o nosso legado. As palavras da avó atingiram Beatriz como um soco no estômago. As duas ficaram em silêncio, a percepção da revelação começando a se instalar. Elas estavam prestes a entrar em um jogo perigoso, onde verdades ferem, mas também podem curar. E se o que ele fez foi realmente pelo melhor, e ainda assim nos levou a isso? Estamos prontas para ouvir mais? Beatriz murmurou, o peso das implicações da decisão agora se transformando em um novo dilema. Dona Glória fez uma pausa, o olhar distante, mas agora focado. O que mais podemos perder, Beatriz? Há algo mais que precisa ser revelado? E nesse momento a tensão cresceu novamente, como uma corda prestes a se romper. O diário poderia trazer mais segredos? Estariam elas preparadas para encarar o que estava guardado, prestes a emergir? A pergunta permanecia no ar, um eco de incertezas, enquanto as duas mulheres olhavam para o futuro, não sabendo o que encontrariam. A verdade poderia trazer. Dona Glória apertou o diário contra o peito, respirando lentamente. Beatriz podia sentir a agitação da avó, a tensão nas mãos envelhecidas que tremiam levemente. Havia uma força invisível entre elas, uma conexão que ajudava a suportar o peso dos segredos. Precisamos ser fortes, vó, Beatriz disse, sentindo que aquele momento era crucial. Se a verdade está aí, precisamos enfrentá-la. Não podemos fugir disso. Dona Glória fechou os olhos por um instante, como se estivesse se resguardando de recordações dolorosas. Então, com uma determinação renovada, ela abriu o diário novamente e leu uma passagem que começou a revelar detalhes obscuros da vida de Pedro. Cada palavra parecia pulsar com emoção, carregando as memórias de um homem que se despedia. Ele escreveu sobre a culpa que carregava, Dona Glória disse, a voz embargada, sobre como a decisão de ir embora não o fez livre, e sim mais preso a uma dor que não conseguiu compartilhar. Ele acreditava que estava fazendo o melhor para a família, mas as linhas de sua testa se endipinharam, evidenciando a batalha interna que ainda acontecia. Beatriz observou o rosto da avó, a fragilidade dos sentimentos expostos. O que era uma simples leitura se tornava uma redentora. O diário era mais que palavras, era o grito silenciado de um homem, um eco que ainda reverberava. Ela queria entender, precisava saber se a escolha de Pedro realmente tinha sido a melhor, ou se levou a um mar de arrependimentos. Vamos seguir em frente, vó, insistiu Beatriz, pegando a mão da avó com carinho. Temos que descobrir o que realmente aconteceu, o que ele quis dizer com custar nosso legado, o que era tão importante que o levou a essa decisão. Você pensaria que a força de Beatriz teria que ser moldada a cada página, mas cada nova linha lida fazia com que o peso começasse a se transformar em clareza. Elas prosseguiram, e a tensão no ar se intensificou. A luz da manhã parecia mais intensa quando Dona Glória leu uma frase que fez seu coração acelerar. Ele menciona um nome, uma mulher, Luísa. Parece que foi com ela que ele encontrou a felicidade momentânea. A voz da avó tremia e o rosto dela se iluminou com dor. Luísa? Beatriz repetiu, a mente fervilhando de perguntas. Quem é ela, avó? O que aconteceu entre os dois? Tantos sentimentos conflitantes surgiam e Beatriz percebeu que aquele nome poderia ser a chave para entender tudo. O olhar apreensivo de Dona Glória refletiu a incerteza, mas a vontade de descobrir estava mais forte do que o medo. Não sei, Beatriz. Naquela época, ele nunca mencionou Luísa. Sempre pensei que era apenas uma paixão passageira, mas agora, ao ler essas palavras, percebo que ele estava se permitindo sentir algo que não soube como trazer para nós. O que será que aconteceu com ela? O que seu amor custou? As perguntas pairavam no ar como uma espessa neblina, e Beatriz se perguntava se cada resposta também viria acompanhada de mais dúvidas. O espírito de Pedro naquela sala parecia mais presente do que nunca. Os mistérios da vida e da morte começaram a se entrelaçar de formas que ela nunca imaginou.
Precisamos encontrar Luísa, Beatriz finalmente disse, a determinação firme, mas o coração disparado. Precisamos falar com ela. Ela pode saber mais sobre o que aconteceu. Podemos descobrir se nossa história, o que somos, depende do que Pedro decidiu. Dona Glória assentiu levemente, já alimentando a ideia em sua mente, mas uma sombra de preocupação ainda passava por seu olhar. Elas estavam prestes a embarcar em uma jornada que poderia alterar tudo. E se nós nos machucarmos ainda mais, meu amor? E se tudo isso nos levar a feridas que não conseguiremos curar? Mas e se nos levar a respostas que precisamos para seguir em frente? Beatriz retrucou, abrindo um novo horizonte. E quando o sol começou a se pôr, lançando uma luz dourada sobre as duas, a ideia de procurar Luísa se firmou, confinando novas verdades que poderiam finalmente ajudá-las a entender a dor que carregavam. Enquanto saíam, assim como o sabor do dia se esvaía, a ansiedade de descobrir o passado pesava como uma tempestade prestes a se formar acima delas. Com a determinação pulsando no peito, Beatriz murmurou: "O que será que vai acontecer quando encontrarmos Luísa?" Beatriz e Dona Glória decidiram que no dia seguinte começariam a busca por Luísa. A noite se arrastou pesada, entre sonhos inquietos e imaginações fervilhantes. Beatriz se virava na cama, angustiada com a possibilidade de reencontrar a história que parecia tão distante, mas que agora pulsava como uma ferida aberta. Na manhã seguinte, o sol doméstico iluminou a sala, enquanto ela e a avó tomavam café. O cheiro do pão quentinho parecia um convite à coragem, mas a expectativa estava eletricamente carregada. Elas precisavam agir, e o primeiro passo era descobrir onde Luísa poderia estar. "Vou perguntar para os vizinhos mais antigos", disse Dona Glória, a voz suando decidida, ainda que um leve tremor a traísse. "Talvez alguém se lembre dela." Beatriz assentiu, percebendo que todos estavam de alguma forma conectados ao passado, que não eram suas memórias, mas que influenciavam suas vidas. As ruas do bairro pareciam carregadas de segredos, e a ideia de abordar estranhos sobre um amor esquecido lhe deixava nervosa, mas algo dentro dela dizia que esse era o caminho certo. Após algumas horas de busca, o primeiro contato surgiu. Dona Marlene, uma senhora de cabelos brancos que sempre tinha uma história ou outra para contar. Elas se aproximaram, as mãos suadas de nervosismo, mas a expressividade de Dona Marlene era acolhedora. "Luísa? Ah, sim, lembro-me dela", disse a senhora com um sorriso nostálgico. "Era uma linda jovem, sempre cheia de vida, mas isso faz tanto tempo. O que vocês querem saber?" Beatriz engoliu em seco e, com um olhar ligado ao da avó, perguntou: "O que aconteceu com ela? O senhor Pedro e Luísa, eles eram próximos?" Com um ar pensativo, Dona Marlene começou a contar. Aos poucos, as palavras dela se entrelaçaram com as do diário, e Beatriz se sentiu flutuar entre o passado e o presente. Luísa era uma mulher que tinha um brilho singular, mas suas escolhas o levaram a caminhos complicados. Pedro e Luísa tinham um amor intenso, mas por conta de obrigações e pressões familiares, a história deles não teve um final feliz. Luísa acabou se casando com alguém da cidade, um grande empresário. E um pouco depois, Pedro foi embora, muito triste. Dona Marlene falou, a voz embargada. As memórias se desenhavam na fala da mulher, revelando fragmentos de vidas destinadas ao desencontro. "Mas ela ainda está por aqui? Onde podemos encontrá-la?" Beatriz perguntou, o coração bombando. "Ela ainda vive nesta cidade. Se não me engano, mora na Rua das Flores. Não posso garantir que ela esteja disposta a relembrar, mas talvez você deva tentar", disse Dona Marlene, olhando para elas com uma expressão que equilibrava compaixão e tristeza. As informações eram como um portal. Beatriz e Dona Glória se entreolharam, um misto de felicidade pela descoberta e apreensão pelo que estava por vir. "É como se tudo fosse uma corrente de eventos que nos trouxe até aqui", sussurrou Beatriz, enquanto se afastavam. Mas enquanto caminhavam de volta, a imagem de Luísa começou a assombrar Beatriz. Ela sentia que, ao ir até ela, estariam destampando não apenas fantasmas, mas uma história que poderia ferir mais do que curar.
O que mais poderiam descobrir e que verdades poderiam vir à tona? Se for doloroso, seremos fortes juntas, não é, vó? Beatriz disse, tentando não deixar que o medo as paralisasse. Sim, meu amor, mas estou com medo do que essa fé em reencontrar o passado poderá causar, respondeu Dona Glória, já traçando os contornos da incerteza em seu coração. Enquanto se preparavam para a visita a Luísa, um misto de esperança e temor despontava na atmosfera. O destino delas estava prestes a se entrelaçar com um passado repleto de emoções, e cada passo na direção daquela casa seria uma descoberta, mas também um convite ao inesperado. Quando chegaram na Rua das Flores, o céu escurecia, trazendo uma tempestade que parecia refletir a tempestade interna que se formava nelas. O que elas não esperavam, no entanto, era que, ao abrirem a porta, revelariam um segredo que poderia mudar tudo. Beatriz, segurando a mão da avó com força, sussurrou nervosa. O que será que vamos encontrar lá dentro? A campainha soou com um eco nervoso, e Beatriz sentiu o coração acelerar. A porta se abriu lentamente, revelando uma mulher de cabelos prateados e olhar penetrante. Luísa, embora envelhecida pelo tempo, ainda conservava uma beleza marcante, uma aura que lembrava os relatos apaixonados de Dona Marlene. Quem são vocês? A voz tremia um pouco, mas havia uma firmeza que denunciava sua força. Beatriz e Dona Glória trocaram um olhar cúmplice, e em um impulso, a jovem se apresentou. Eu sou a Beatriz, e esta é a minha avó, Dona Glória. Estamos aqui para falar com você sobre o passado, sobre o senhor Pedro. Luísa hesitou, a expressão mudando de curiosidade a preocupação. Parecia que o nome de Pedro abrirá uma janela para lembranças antigas, talvez dolorosas. Meu passado é um capítulo que preferi deixar fechado, disse ela, com um suspiro pesado. Em um momento de vulnerabilidade, Dio apresenta um aperto na mão de sua avó e disse: entendemos que é difícil, mas as histórias que moldaram nossas vidas merecem ser lembradas e talvez curadas. A coragem nas palavras de Beatriz fez Luísa piscar, quase emocionada. É fácil falar de cura, querida, Luísa respondeu, a voz macia, mas cortante como um fio de navalha. Mas as escolhas que fiz tiveram suas consequências. Nem tudo se resolve com um reencontro. Dona Glória, em um instante de sabedoria, interrompeu. Toda a história tem suas feridas, Luísa, mas também tem amor, esperança e possibilidades. Podemos encarar o que nos uniu ou ficar paradas no que nos separou. Há um toque de firmeza na voz da avó que, mesmo com sua fragilidade, incentivava o diálogo. A expressão de Luísa suavizou. O peso do passado, enquanto ela respirava fundo, parecia lhe dar uma leveza inesperada. Ela fez um gesto para que entrassem. Venham, precisamos conversar. Dentro da casa, o cheiro de café fresco invadiu o ambiente, enquanto Luísa os levou até a sala de estar. As paredes estavam cobertas de fotos em preto e branco, imagens que contavam histórias que mergulhavam nas vidas daqueles que um dia foram vibrantes. Cada sorriso congelado no papel parecia olhar para elas, como se aguardassem o desenrolar dos eventos. Pedro sempre foi especial, Luísa começou, enquanto se sentava em uma poltrona desgastada. A voz dela, uma mistura de melancolia e admiração, tecia um relato envolvente. Nós nos amamos intensamente, mas a pressão dos nossos pais... A mulher hesitou, as lágrimas nos olhos. Eu me deixei levar, era o que se esperava de mim. E isso machucou não só você, mas a ele também, Beatriz questionou, o coração apertado. Recuperar a história de amor deles era como desenterrar uma planta do solo. Podia doer, mas também podia florescer em algo novo. Os anos ofereceram perspectivas diferentes. O que eu pensava ser o melhor naquele momento se transformou em arrependimento. Luísa olhou pela janela, o céu agora carregado de nuvens cinzentas. Nunca deixei de amar Pedro, e esse amor se tornou um fardo. Meu casamento não foi como eu esperei, e pela primeira vez sinto que posso falar sobre isso.
Beatriz afagou a mão da avó, percebendo a profundidade da conversa que se desenrolava diante delas. Seria uma fonte de dor ou uma liberação? Luísa, talvez você ainda possa reescrever suas memórias com Pedro. Nunca é tarde para a verdade. Dona Glória interveio com suavidade. Mas antes que Luísa pudesse responder, um ruído ensurdecedor interrompeu o momento. Algo caiu do estante, quebrando o silêncio emocional. Luísa, pálida, se levantou rapidamente. Não, isso não pode ser verdade. Eu pensei que estivesse enterrado, murmurou, enquanto se inclinava para o pegar o objeto quebrado. Beatriz observou o rosto de Luísa se contorcendo em desespero e, ao olhar para o chão, viu um velho medalhão que pendia de um colar. Ele parecia importante. O que é isso? Por que você ficou tão abalada? A curiosidade e a preocupação formavam um misto de ansiedade. Luísa, com a mão trêmula, levantou o medalhão, revelando um segredo por trás do sorriso sombrio. Isso é uma chave para um passado que não estava pronto para enfrentar. E uma revelação que pode mudar tudo o que vocês acham que sabem, ela arriscou enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. Daquele momento em diante, a verdade sobre Luísa, Pedro e o que realmente aconteceu entre eles começava a ser desvendada. O que mais estava oculto por trás daquele medalhão? Que outras verdades poderiam vir à tona? O que elas estariam dispostas a enfrentar para descobrir a verdadeira história que unia suas vidas? Luísa segurou o medalhão com uma firmeza inesperada, os olhos fitando-o, como se nele estivesse contido todo o peso de suas lembranças. O brilho do objeto, embora desgastado pelo tempo, parecia pulsar com uma energia própria. Beatriz e Dona Glória observaram em silêncio, o clima na sala pesado com a expectativa de que mais segredos seriam revelados. Quando eu me separei de Pedro, eu prometi a mim mesma que deixaria tudo isso para trás. Luísa começou, sua voz hesitante, como se cada palavra exigisse um esforço monumental. Mas este medalhão foi um presente que ele me deu no nosso último Natal juntos. Eu o escondi, pensando que o esquecer me protegeria. Mas a verdade é que ele sempre fez parte de mim. Do que se trata exatamente? Beatriz perguntou, sua voz quase um sussurro. A curiosidade e a ansiedade dançavam em seu peito. Aqui dentro tem o nosso retrato, Luísa respondeu, abrindo delicadamente o medalhão. Imagens desbotadas de um jovem casal a olhar para o futuro, com sorrisos que capturavam a essência de um amor juvenil e intenso. Eu guardava isso como uma lembrança do que poderíamos ter sido, mas nunca quiseram que fôssemos. A menção à pressão familiar fez o estômago de Beatriz se contrair. O que seus pais disseram? O que fez você desistir dele? Luísa respirou fundo, como se as lembranças começassem a transbordar. Havia tanta pressão. Meus pais tinham planos, sonhos que não incluíam Pedro. Eles queriam que eu me casasse com um homem de boa posição, alguém que pudesse garantir um futuro ideal. De certa forma, eu achei que estava fazendo a coisa certa ao ouvir a voz deles. Mas, em cada passo que dei, deixei pedaços de mim para trás. Dona Glória, que até então escutava com um olhar atento, rompeu o silêncio. Luísa, você nunca parou para pensar que estava só seguindo um caminho que não era o seu? O amor verdadeiro não se baseia em convenções. É sobre ser livre para ser quem você realmente é. Os olhos de Luísa brilharam com uma mistura de dor e gratidão. Senhora Glória, mas aquele amor era no início, e a vida me levou para uma direção totalmente diferente. Sempre que penso nele, sinto como se tivesse deixado uma parte de mim trancada em um cofre. E se esse cofre puder ser aberto, o que você descobriria de novo? A voz de Beatriz era suave, mas firme, como se estivesse coachando Luísa a se desafiar, a confrontar o próprio medo. Luísa olhou para elas, a determinação começando a tomar forma em seu olhar. Eu gostaria de saber o que aconteceu com Pedro após a minha partida. Como ele lidou com a dor? Será que ele teve outra chance de ser feliz? As perguntas pairavam no ar, e um silêncio reverberou pela sala, moldado pelas possibilidades. A ideia de reviver as memórias a atormentava, mas ao mesmo tempo, Luísa percebia um lampejo de esperança. Vocês têm razão, o que aconteceu no passado pode ser a chave para um futuro diferente. O coração de Luísa batia com força e um sorriso brotou em seus lábios.
Talvez eu deva tentar encontrá-lo, ver como ele está e, quem sabe, contar tudo isso pessoalmente. Beatriz sentiu um calor subir por seu corpo, a empolgação contagiante da ideia pulsando em sua mente. O passado de Luísa e Pedro poderia muito bem se fundir a uma nova história, uma que permitisse a cura. Eu posso ajudá-la, nós podemos. Dona Glória se juntou ao entusiasmo, seus olhos brilhando. O amor que vocês sentiram, nem a dor do tempo poderia apagar. Vamos trazer essa história para a luz. Com uma nova determinação, Luísa piscou para elas e, antes que pudesse dizer mais, um barulho ressoou uma vez mais. Dessa vez era o telefone. A vibração rompeu o ambiente tenso e cheio de sentimento. Luísa hesitou um momento, mas atendeu. A quem você está ligando nem explicando nada? A chamada pode mudar tudo. A tensão cresceu na sala e o fôlego parecia preso na garganta. Ao ouvir a voz do outro lado, Luísa ficou em silêncio, sua expressão mudando rapidamente de curiosidade para um choque absoluto. O que você quer dizer com isso? Como você sabe do medalhão? Beatriz e Dona Glória se entreolharam, sem entender o que estava acontecendo. Mas o olhar de Luísa deixava claro que a revelação que aguardava poderia ser ainda mais profunda. O que mais está escondido, Luísa? Beatriz perguntou, sentindo o peso crescente da curiosidade. E ali, com o coração acelerado, Luísa começou a explicar, enquanto o futuro deles pendia na balança, prometendo mais reviravoltas no caminho que haviam escolhido trilhar juntos. O mistério havia se intensificado e as camadas da verdade começavam a se desfazer, pondo todos eles em uma busca que poderia moldar suas vidas para sempre. Luísa respirou fundo antes de responder, os pensamentos se agitando como folhas ao vento. A voz do outro lado da linha parecia mais familiar do que deveria, e suas lembranças a puxavam para um passado que não era totalmente esquecido. Oi, olá. Ela forçou um tom. Sorriso que logo se desfez ao ouvir a próxima frase. Luísa, sou eu, Pedro. Era como se o tempo tivesse recuado. A voz ainda carregava uma sonoridade que a fazia sentir um nó na garganta. As palavras dele ecoaram na sala silenciosa, como se todo o ar tivesse sido sugado para fora. Eu soube do medalhão. Acredita que eu poderia esquecer? Você ainda é uma parte importante da minha vida. A declaração envolveu Luísa em uma mistura de dor e esperança. Pedro! Sua voz falhou. A emoção transbordava, tornando difícil articular pensamentos. Beatriz e Dona Glória observaram, segurando a respiração, enquanto a conversa se desenrolava sob a tensão palpável. Eu tenho algo importante para te contar, Luísa, ele continuou. Sobre nós, sobre tudo o que ocorreu depois que você partiu. Não foi fácil e muitas coisas mudaram, mas precisamos conversar. As palavras de Pedro a atingiram como um abraço aquecido, mas também como uma tempestade. Luísa sentiu as lembranças flodar em sua mente, risadas compartilhadas, planos, sonhos. Onde você está? Posso te encontrar? Sua voz era quase um sussurro, a esperança ardendo em seu peito. Aqui na cidade. Eu vou te encontrar, e precisamos resolver tantas coisas que deixamos inacabadas, Pedro respondeu, a firmeza em sua voz trazendo uma nova dimensão à conversa. A ligação se desfez, com a promessa de um reencontro, e Luísa sentiu-se leve e pesada ao mesmo tempo. A sala voltou a se encher de murmúrios. O que ele disse, Luísa? O que você vai fazer? Beatriz pressionou, a expectativa pulsando entre elas. Eu não esperava essa ligação, não fiz planos, mas agora sinto que tudo mudou, Luísa respondeu, os olhos brilhando na incerteza. Dona Glória a encorajou. Amiga, vem cá, você sabe o que fazer. Isso é uma segunda chance. Não é todo dia que a vida te dá uma oportunidade para corrigir o passado. Havia um brilho de determinação no olhar da mulher, que tocava o coração de Luísa. Com um aceno de cabeça, a ideia começou a tomar forma. Uma viagem. Ver Pedro novamente era tanto um desejo quanto um medo. O que eu vou dizer a ele? Luísa murmurou, as dúvidas misturando-se com uma nova determinação. Fale do que sente, não tenha medo de abrir seu coração. A vida é muito curta para viver com arrependimentos, Beatriz aconselhou, a voz quente de compreensão.
E lembre-se do que Dona Glória disse: o amor, verdadeiro amor, não se esquece. A ideia de finalmente desvendar os mistérios que as cercavam, algo que havia sido sufocado por tanto tempo, tornou-se um chamado impossível de ignorar. Luísa olhou para o medalhão que ainda segurava, e um momento de clareza a invadiu. Eu vou me encontrar com ele. Vou entender tudo. Naquele instante, ela se sentiu como uma mulher nova, pronta para enfrentar seus fantasmas e encontrar a verdade. Mas, antes de irmos, precisamos saber tudo o que conseguimos sobre ele, o que ele tem feito. Várias perguntas ainda estão no ar, beirou Beatriz com a empolgação crescente. Isso, mesmo. Vamos investigar. Precisamos de respostas e apoio antes desse encontro. Dona Glória acenou, cheia de vitalidade. A energia na sala se transformou, agora impregnada por um novo propósito. Elas começaram a pesquisar, buscando pistas sobre Pedro. Amigos em comum, redes sociais, detalhes que poderiam dar uma ideia sobre o que ele se tornara. Mas, enquanto viam as mensagens na tela, uma nova notificação iluminou a casa, vindo de uma mensagem inesperada. O coração de Luísa disparou. Alguém sabe mais do que está dizendo e parece estar disposto a contar. O mistério da herança oculto estava prestes a ser revelado, e a mente de Luísa começou a acelerar ao perceber que muitos segredos poderiam se entrelaçar em sua busca por respostas. Quem será? O que mais pode estar escondido nessa história? As perguntas dançavam em sua mente, criando um ar de suspense enquanto a jornada apenas começava. O sol brilhava intensamente, trazido por um novo dia que parecia recheado de esperança. O coração de Beatriz pulsava forte, cheio de expectativa e uma adrenalina que não conseguia conter. Ao seu lado, Dona Glória se preparava para essa nova etapa, a tensão visivelmente diminuindo à medida que a determinação a envolvia. "Estamos prontas, não estamos, vó?" Beatriz olhou para a avó, buscando confirmação. O olhar de Dona Glória era resoluto, como uma mulher que finalmente se desgarrava de sombras do passado. "Sim, minha filha, para o que der e vier", respondeu ela, já na porta, pronta para seguir rumo ao desconhecido. Naquele momento, as duas estavam alinhadas, não apenas como família, mas como parceiras em uma jornada de cura. O convite que Pedro havia feito na ligação pesava sobre elas. Era um passo audacioso visitar uma parte de sua história longa e esquecida. Caminhar em direção ao passado parecia um ato de coragem, mas também de vulnerabilidade. O caminho até a casa de Luísa estava carregado de lembranças e novos desafios que precisavam ser desbravados. Assim que se aproximaram do local, Beatriz não podia deixar de notar como a atmosfera mudava a cada passo. O ar estava pesado, suas emoções à flor da pele. Olhando pela janela, podia ver Luísa sentada em uma cadeira de balanço, seu cabelo prateado reluzindo sob a luz do sol. Um momento perfeito, mas repleto de incertezas. Dona Glória segurou a mão de Beatriz, enquanto ambas esperavam que algo irrompesse, um sinal de que tudo se encaixaria. "Lembre-se, querida, não se trata apenas do passado dele, mas também de nós", disse Dona Glória, com um olhar carinhoso. Chegando à porta, Beatriz percebeu que aquela não era apenas uma visita, era a ressignificação de suas histórias entrelaçadas. Assim que Luísa abriu a porta, o mundo ao redor pareceu se desvanecer, deixando só as três mulheres com suas verdades não ditas. "Oi, Luísa", Beatriz começou, sua voz trêmula, mas firme. "Estamos aqui porque sentimos que é hora de entender a história que nos uniu. O que você e o Sr. Pedro passaram ainda ecoa nas nossas vidas. Nós precisamos de respostas." As palavras de Beatriz chamaram a atenção de Luísa, que observou atentamente, buscando encarar sua vulnerabilidade. "Eu estava esperando por esse momento", disse Luísa, um sorriso triste se formando em seus lábios. "O tempo é como um rio, sempre fluindo, sempre mudando, mas as rochas no fundo são o que permanecem." Ali, naquele pequeno espaço, o passado e o presente se entrelaçaram, mostrando que as histórias estavam entrelaçadas por um fio invisível. Cada uma delas tinha seus medos, mas também suas esperanças. "Eu nunca pensei que o amor que tivemos se tornaria uma sombra na minha vida", disse Luísa, com os olhos marejados. "Eu tomei decisões que feriram não apenas a mim, mas a Pedro.
Se soubesse o que sei hoje, talvez as coisas fossem diferentes. Dona Glória se aproximou, suavemente puxando Luísa para mais perto. A vida é feita de escolhas, e cada escolha pode ser uma lição. O importante é que agora podemos compartilhar a verdade. O que aconteceu entre vocês dois nos moldou. Precisamos compreender isso. As lágrimas escorriam pelo rosto de Luísa, e cada gota carregava dor e esperança, como se libertasse de um peso que carregava há muito tempo. Pedro foi um amor que eu carreguei por anos, e deixá-lo foi uma escolha dolorosa que me assombrou por muito tempo. Mas agora quero entender quem nós éramos e o que nos separou. Beatriz apertou a mão da avó, sentindo que esse contato era o entendimento que precisavam. Vamos juntas, não apenas descobrir sobre o amor de vocês, mas também sobre a família que se formou a partir dele. O poder da curiosidade se tornando força unificadora. Cada uma ali, com suas feridas, buscava a cura através da verdade. E se o medalhão carregava segredos, agora parecia que essas 3 mulheres eram a chave para desvendar um passado que estava sufocado por tempo e silêncio. Cada conversa que se desenrolava ali naquele dia tornava mais evidente que o amor e a dor eram inevitáveis, mas também uma traição à felicidade. Ao se permitirem reescrever suas histórias, o futuro começava a brilhar e o peso das memórias finalmente poderia se transformar em aprendizado. Quando a tarde começou a se dissipar, Luísa olhou para Beatriz e Dona Glória e sorriu, sua expressão transbordando de um calor que fazia o ambiente todo parecer mais leve. Vamos descobrir juntas o que realmente aconteceu entre Pedro e eu, e mais importante, vamos transformar essa história em algo que una todos nós. Ao sair da casa de Luísa, Beatriz e Dona Glória sentiam-se renovadas. As páginas da vida agora estavam abertas, prontas para serem escritas com novas cores. Uma nova fase se iniciava e a verdade esperava ser abraçada. Agora, mais do que nunca, Beatriz sentia que aquelas histórias estavam ligadas como as correntes de uma herança. Não apenas a dor, mas a beleza do que realmente eram, um legado que finalmente poderiam aceitar e compartilhar. Faltava apenas um último passo. Elas precisavam formalizar a decisão de continuar essa jornada juntas. A certeza de que, afinal de contas, eram mais do que avó e neta. Eram guardiãs de um legado que deveria ser contado. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Isso é um momento importante. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e apoiar essa jornada. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa incrível conclusão.